Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rafael Farias, eu tenho 37 anos e eu criei esse canal para a gente falar um pouco sobre investimentos e finanças pessoais. A minha ideia é transformar a minha vida financeira nos próximos anos através dos investimentos e eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Olha, eu não sou formado em exatas ou em finanças, mas eu tive alguns resultados positivos nos últimos anos e aí eu percebi que o nosso futuro ele realmente depende dos nossos investimentos. Eu tenho uma paixão por esse assunto, comecei a estudar um pouco mais nos últimos tempos e eu gostaria de me aprofundar ainda mais no futuro. E a ideia é compartilhar essas informações com vocês aqui no canal conforme eu for me aprofundando. O meu plano é investir pelos próximos 15 a 20 anos, ou seja, me aposentar através dos dividendos e do retorno que eu tiver com esses investimentos. Mas vamos falar um pouco da importância dos investimentos no seu futuro. É possível que o INSS ele pode não ser suficiente para você ter uma vida mais tranquila. Além disso, tem a inflação que corrói o nosso dinheiro todo mês, né? Você vê pelos preços do mercado. Então é muito importante a gente ter uma educação financeira de qualidade e aprender a investir, fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. A gente precisa gerenciar o nosso dinheiro e fazer investimentos inteligentes. A gente precisa planejar o nosso futuro. Agora, por que investir é melhor do que deixar o dinheiro na poupança? Existe um mito, né, de que deixar o dinheiro na poupança é um bom investimento, né, é um bom retorno, mas na verdade não. Deixar dinheiro na poupança, como a gente vai ver, rende muito menos do que outros investimentos disponíveis aí na bolsa de valores ou até na renda fixa mesmo. Além disso, a inflação ela corrói o rendimento da poupança, que já não é muito alto. Então, comparando com outros como CDB, ações, ETFs, fundos imobiliários e até criptomoeda, que é bem arriscado, né? A poupança não é um investimento mais inteligente a se fazer. Agora, vamos dar alguns exemplos comparando com a poupança. Por exemplo, a poupança está rendendo aproximadamente 6% ao ano ou 0,5% ao mês. Se você investir R$ 10.000 na poupança, você teria aproximadamente R$ 10.600 no final do ano. Já um CDB que paga 100% do CDI, ele está pagando aproximadamente 0,86% ao mês e aplicando durante um ano, com a taxa de hoje, R$ 10.000 virariam aproximadamente R$ 11.000 no final do ano. Só aí, que é uma renda fixa, você já teria um ganho melhor. Agora vamos falar um pouco da renda variável. Na renda variável a gente tem diversos tipos de ativos. Vamos falar dos ETFs. O ETF ele é um tipo de fundo que ele replica o rendimento de um índice. Então, por exemplo, vamos pegar o BOVA11. O BOVA11, nos últimos anos, ele teve um rendimento aproximado de 10% ao ano, né? Então, se você tivesse aplicado R$ 10.000, em um ano também você teria aproximadamente R$ 11.000. E vamos fazer alguns exemplos com 5 anos. Com R$ 10.000 em 5 anos, você teria aproximadamente R$ 16.100. Agora vamos falar de ação. Pegando a Taesa, que é uma ação de uma empresa bastante conhecida, ela teve um rendimento aproximado de 11,40% nos últimos anos, né? Então, nos próximos 5 anos, se ela tivesse esse mesmo rendimento, com R$ 10.000 você teria aproximadamente R$ 17.000. Sem contar que a Taesa, ela também paga dividendo, que é como se fosse uma participação dos lucros da empresa. Esse rendimento médio nos últimos anos foi de 8% ao ano. Então, você teria, além do rendimento do valor da ação, você também poderia ganhar aproximadamente R$ 800 por ano só de dividendos. E o ideal é você reaplicar esses dividendos para comprar mais ações, para ter um rendimento ainda maior. E falando também de fundos imobiliários, vamos pegar o MXRF11, que é o fundo queridinho aí do pessoal. Ele teve um rendimento anual nos últimos anos de aproximadamente 6%. Então, em 5 anos, de R$ 10.000 você teria subido para R$ 13.400. Mas também tem um dividend yield de aproximadamente 8% ao ano. Você, assim como na Taesa, teria aproximadamente R$ 800 por ano. E o ideal também, como eu falei nas ações, é reaplicar esse dividendo para você ter ainda mais lucro com os fundos imobiliários. Bom, pessoal, a gente estava falando de valorização, de rendimento, de investimento de R$ 10.000, mas vamos fazer uma simulação aqui de R$ 1.000 mais próximo de um investimento de um iniciante, né? Aqui eu fiz uma simulação nas 5 categorias que a gente acabou de falar ao longo de 5 anos, mostrando quanto que esses R$ 1.000 se transformariam no 5º ano e quantos por cento eles teriam rendido nesses 5 anos. Como vocês podem ver, e como eu comentei, o MXRF11, que é um fundo imobiliário, considerando só a valorização da cota, ele rendeu praticamente a mesma coisa da poupança ao longo desses últimos 5 anos. Então a gente teria o mesmo valor depois de 5 anos aqui.
de R$ 1.000 teria se transformado em R$ 1.338 em ambos os casos, ou seja, uma valorização de 33,8%. Já o ETF da BOVA11, que ele acompanhou o rendimento da Bovespa, nos últimos anos ele teve um rendimento aproximado de 10% ao ano, então esses R$ 1.000 teriam se transformado em 1.610, ou seja, uma valorização de 61,05% nesses 5 anos. Já um CDB que pague 100% do CDI, considerando o mesmo CDI que é pago hoje, o CDI ele pode aumentar, pode diminuir, isso aconteceu nos últimos anos e a tendência é que venha a se alterar novamente, mas para fins didáticos vamos usar o que a gente tem hoje, né? Ele teria transformado R$ 1.000 em 1.640, ou seja, uma valorização de 64%. E por fim, a ação da Taesa teria ido de R$ 1.000 para R$ 1.717, ou seja, uma valorização aí de quase 72%. Mas olha porque eu falei que é importante a gente reaplicar os dividendos. Quando a gente reaplica os dividendos, a poupança, o ETF da Bovespa e o CDB com 100% do CDI, eles se mantêm porque eles não pagam dividendos. Então aqui vai ficar a mesma coisa do que a gente tinha na tabela de cima. Já olha aqui o fundo imobiliário e a ação. O MXRF11, ele pagou aproximadamente 8% de dividendos por ano nos últimos anos. Já reaplicando o dividendo do MXRF11, a gente teria uma valorização ainda maior. De R$ 1.338, que ele foi no 5º ano sem reaplicar os dividendos, ele teria ido para R$ 1.925, ou seja, de 33,8% ele iria para quase 92,54%. Então, ficaria um valor bem maior. Já no caso da Taesa, sem reaplicar os dividendos, a gente teve um aumento de 1.000 para 1.717, mas reaplicando os dividendos foi para R$ 2.429 no fim de 5 anos. Ou seja, uma valorização de quase 143% só em 5 anos. O dobro da valorização sem reaplicar os dividendos. Por isso, a importância da gente sempre reaplicar os dividendos. E quais são os benefícios de fazer esses investimentos, né, pessoal? Primeiro é ter o seu dinheiro trabalhando por você, ter uma renda passiva. E o ideal é você diversificar. Eu dei alguns exemplos de tipos de ativo que você pode ter, então é bom você investir um pouco em ações, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em ETF. Além disso, você pode ter grandes oportunidades de crescimento. Tem algumas ações que às vezes elas aumentam 50%, 100% ao ano, e você pode acabar conhecendo uma dessas ações e investindo nelas também. Investindo em ação, você vai se tornar sócio dessas empresas, né? Muitas ações pagam dividendos todos os anos e também tem a valorização das ações. Os fundos imobiliários, você vai investir no mercado de imóveis sem precisar ter dor de cabeça de se preocupar com o aluguel do inquilino, de manutenção do imóvel. E os ETFs, você vai ter uma grande diversificação, né? Porque eles investem em índices da bolsa. Então, por exemplo, o ETF BOVA11, ele investe no índice total da Bovespa e isso faz com que você tenha o mesmo rendimento que a Bovespa teve ao longo do tempo. Mas é isso, pessoal. Esses tipos de investimento que eu falei aqui, eles garantem um futuro mais próspero para você do que a poupança. Tem diversos exemplos de pessoas que enriqueceram, tiveram uma vida mais tranquila depois desses investimentos, aqui no YouTube mesmo, ou mesmo fora dele, em outros países, né? Então, fica comigo, acompanhe os próximos vídeos, que conforme eu começar a investir mais e me aprofundar mais nesses conhecimentos, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos para eles entenderem um pouco mais sobre os tipos de investimento que tem. E fica ligado que eu vou trazer informações mais detalhadas sobre cada tipo de ativo e como você pode investir. Investir é o primeiro passo para a gente conquistar os nossos sonhos. Então, quanto mais cedo você investir, melhor. Se você tem 20 anos, 25 anos, se você tem 50 anos, 60 anos, aproveita que nunca é tarde para começar. Então fica ligado no canal e no próximo vídeo que eu vou postar nos próximos dias. Muito obrigado, até mais.